Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de fazer as considerações, eu quero iniciar orando, clamando àquele que fará de nós um instrumento nessa noite, porque sem que Ele atue em mim, nada poderá sair de mim. Amém? Oremos. Amado Pai, graças te damos, Deus, primeiramente por esse privilégio de termos sido impelidos pelo Teu Espírito para estarmos aqui juntos em comunhão a cultuar, Deus. Nada sai de nós, essa vontade é um dom Teu dentro de nós, por isso louvamos a Ti, Deus, por tamanha graça em nossas vidas. E quando estamos aqui diante do Teu púlpito para ser um instrumento em Tuas mãos, Deus, nós podemos ter a certeza e a convicção de onde a Tua graça pode nos levar, porque em nenhum momento de nossas vidas passou pela nossa cabeça estarmos em Cristo e ainda mais sendo um instrumento em Tuas mãos. E para tanto, Deus, eu peço que o Senhor me encha plenamente com o Teu Espírito Santo, para que eu não atrapalhe, Senhor, nada na Tua mensagem, e tão somente o Teu Espírito possa falar ao Teu povo. Diante disso, Senhor, clamamos para mentes e corações cativos à Tua palavra, Deus, porque só a Tua palavra lida desta noite já é a própria pregação, ela sozinha já fala aos nossos corações. Usa-nos, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos, isso é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Mais uma vez é uma grande gratidão estar aqui novamente nessa paróquia, que foi a paróquia que abriu as portas para este servo. Mais uma vez eu agradeço a todos por essa grande oportunidade. E como falado e lido pelo nosso diácono Edmar, dando continuidade à pregação no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Meus irmãos, quando a gente olha para a realidade do mundo em que a gente vive, quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente olha as informações, as notícias que estão patentes nas redes sociais, na televisão, nos jornais, a gente fica olhando e admirando e fica se perguntando: como que pode, Senhor, tamanha realidade fora de um contexto ao qual Deus quer que nós vivamos? E quando a gente olha para a quantidade de evangélicos que temos no Brasil, nós hoje somos quase que 1/4 da população do Brasil de evangélicos, cerca de 50 milhões de evangélicos, e a gente continua vendo o mundo descendo de ladeira abaixo na imoralidade, na vida promíscua, na vida patente nos pecados, numa vida que não tem sensibilidade para nada, numa vida de que nada importa a não ser aquilo que eu quero, numa vida em que não há mais verdade a não ser a minha verdade. E é essa leitura que a gente faz do mundo que a gente vê agora, nessa contemporaneidade, que nos faz perguntar realmente se de fato esses 50 milhões de evangélicos são denominacionais ou se realmente tiveram um encontro com Cristo e tiveram uma transformação de vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre uma vida transformada em Cristo. Não tem, meus irmãos, como continuar a mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma mulher, depois que a gente tem um encontro genuíno com Cristo. É uma divisão, é antes e depois de Cristo. E depois de Cristo tem que ser uma vida transformada, uma vida diferente daquela que a gente vivia antes de estar em Cristo. E é sobre isso que a gente vai abordar, vai falar nesse texto de Efésios. A carta de Efésios, irmãos, a gente pode considerar ela uma celebração litúrgica daquilo que a gente conhece como a Mission Day, a missão de Deus aqui no mundo.
um propósito, o propósito eterno que Deus tem para toda a humanidade, que é unir todas as pessoas e toda a criação em Cristo. E uma exortação a nós, como Igreja de Cristo, a presente manifestação desse propósito divino, para incorporar, para que a sua igreja, eu e você, incorpore esse propósito diariamente na nossa vida cotidiana e diariamente na nossa vida em comunhão com Deus. Paulo, ele expõe a vida cristã nas suas dimensões individuais, coletivas e também universais, o alcance desse evangelismo, o alcance de onde vai até a palavra de Deus. A primeira metade da carta, essa carta, pela doxologia que Paulo usa em todas as suas cartas, ele geralmente divide a carta na parte de teoria, que a gente chama de ortodoxia, e a outra metade geralmente é a ortopraxia, que é a prática da sua carta. E não diferente das outras cartas, ele também faz isso na carta de Efésios. Do capítulo 1 ao 3, ele enfoca o plano de Deus para reconciliar e unificar todas as coisas em Cristo. Um plano efetuado pela morte de Cristo na cruz e demonstrado na salvação e unificação de judeus e gentios, especialmente pelo ministério de Paulo. A segunda metade, que é a sua ortopraxia, a prática daquilo que Paulo vai exortar no começo, nos primeiros capítulos de sua carta, ela aponta para os contornos de um estilo de vida cruciforme e contracultural, uma vida baseada em Cristo, uma vida em que o paradigma da nossa vida é Cristo, e uma vida que a gente tem que ir contra a nossa cultura. Não é uma vida de subcultura, é uma vida supracultural, é acima da cultura que a gente vive, não vivendo de uma forma dicotômica, em que a gente se enclausura no nosso meio, no nosso povo, no nosso gueto, e para de viver no mundo. Nós estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, mas temos que influenciar o mundo. Então é isso que Paulo quer mostrar, é uma vida contracultural, uma vida se envolvendo na cultura, sendo a diferença na cultura. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros nesse mundo, e toda vez que você vai para um lugar onde você é um estrangeiro, todas as pessoas daquele lugar, ele reconhece você como estrangeiro, porque você é diferente daquele lugar. Será que nós, como cristãos, estamos sendo reconhecidos como estrangeiros nesse mundo, ou estamos sendo conhecidos e apontados como mais um do mundo? É sobre isso que Paulo vai abordar e exortar em sua carta. Em antecipação a essa conclusão da história de Deus, aqui Paulo ele conta a história da história. Ele conta a história de Deus, onde ele une os gentios e os judeus e inclui nós nessa história. Essa é a história da história. A carta de Efésios, junto com a carta de Romanos, ela é considerada a carta que tem mais influência doutrinária e espiritual na vida do crente. Todas as principais linhas de ensino de Paulo sobre a realização e aplicação da redenção de Cristo, elas se infundem nessa carta de Efésios. E a gente pode ver ela dividida em 3 partes exortativas, em 3 áreas exortativas, que são destacadas. Na primeira, a unidade, que vocês tiveram o privilégio de serem ministrados aqui na última ministração da carta de Efésios, que vai do versículo 2 ao 16. A outra parte dessa exortação é uma busca da santidade, que está do versículo 17 do capítulo 4 e vai até o capítulo 6, versículo 9. E a outra parte da carta de Efésios, que Paulo divide em exortações, é o conflito espiritual, que vamos ver nas próximas ministrações, no capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Mas quando a gente fala que a gente tem que viver uma vida diferente, uma vida transformada, não igual como viviam os gentios, como a gente vai ver aqui no texto, a gente se pergunta, o que é que os gentios faziam de tão diferente que a gente não podia imitá-los? Então, como é que a gente pode viver uma nova vida em Cristo, baseado na carta dos Efésios? A primeira coisa que a gente tem que fazer é romper
com os velhos costumes da vida sem Cristo. E a gente pode ver isso do capítulo 4, do versículo 17 ao 19, que diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, Paulo ele começa com a demonstração, com os imperativos negativos que a gente vê aqui no começo do texto. Não mais andei como também andam os gentios, versículo 17. Paulo ele remete a tudo que ele havia dito lá no começo do capítulo 4, no versículo 1, do 1 ao 3. Se vocês pegarem a sua Bíblia e voltarem aí no começo do capítulo 4, vocês vão ver por que Paulo diz, portanto. Porque ele está remetendo essa sua exortação àquilo que ele tinha falado no começo do capítulo, quando ele diz: pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que Deus nos foi feita, nos desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para o que perdem que está encoberto. Amém? Nós cristãos, irmão, não devemos mais imitar o modo de viver dos incrédulos, o modo de viver daqueles que ainda não foram alcançados por Jesus ao nosso redor, que vivem no nosso contexto circunstancial, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, até mesmo dentro da nossa comunidade. Os incrédulos, eles encontram-se mortos nos seus próprios delitos e pecados, como diz a carta de Efésios. A carta Paulo vem fazendo 3 advertências aos gentios. A primeira advertência ele faz em Efésios 2, do versículo 1 ao 3. A segunda advertência ele faz do versículo 11 e 12. E aqui, nesse texto, ele faz a maior das advertências. Enquanto os salvos foram ressuscitados dentro dos mortos e receberam a vida eterna em Cristo, aqueles que não tiveram ainda o encontro com Cristo, encontram-se perdidos, entregues aos seus delitos e aos seus pecados. A ordem para andar num caminho diferente não é apenas uma sugestão ou uma opinião pessoal de Paulo. Ela vem com a autoridade de Deus. Se vocês verem no versículo 4, ele vai falar: no Senhor testifico. Então, Paulo não está falando por ele está falando com a autoridade que Deus deu a ele para falar. Então, não é uma opção, é uma ordem que Paulo está dando, de não mais andar como andaram os gentios. Paulo, então, ele vai explicar essa diferença entre os cristãos e os incrédulos. Ele começa enfatizando o fator intelectual do modo da vida das pessoas. O cristão, ele tem um modo de pensar diferente dos incrédulos. E Paulo, ele enfatiza sempre a mente nessa perícope. Vocês vão ver em 4 vezes nessa passagem dessa perícope, ele enfatizar sempre a mente. Ele enfatiza a mente nos pensamentos, no versículo 17, na ignorância, no versículo 18, no aprendeste a Cristo, no versículo 20, e no entendimento, no versículo 23. A salvação, meus irmãos, ela começa com arrependimento, que é uma mudança da nossa disposição mental. Quando cremos em Cristo, toda a nossa cosmovisão, todo o nosso modo de pensar, ele é mudado. Ele tem que ser mudado. Não mais pensamos como o mundo. A nossa cosmovisão passa a ser baseada na palavra de Deus. É como tirássemos as lentes dos óculos do mundo e passássemos a enxergar o mundo com as lentes da palavra de Deus. Então, quando a gente é alcançado pela graça e mediante a fé nos arrependemos, toda a nossa cosmovisão tem que mudar. Então,
tudo que a gente vai fazer, naquilo que Deus nos envolve, na nossa vida ordinária, tem que ser feita baseada na cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã, ela é baseada na palavra de Deus, naquela que é a nossa regra de fé e prática. Então, tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que ser nessa cosmovisão. Amém? Quando Paulo diz não andeis, não andar, se a gente for para o grego desse verbo, que quer dizer peripatein, o tempo desse verbo ele está no presente. E o tempo presente no verbo, ele indica para a gente uma ação contínua, não para nunca. Então, todos os dias, a gente tem que renovar nossa mente, a gente tem que ser transformado à semelhança com Cristo. Todos os dias, tudo aquilo que a gente vai fazer tem que ser baseada na cosmovisão cristã. A voz desse verbo é a voz ativa. A voz ativa, ela quer dizer que eu, você, nós participamos da ação. Nós é que praticamos essa ação de buscar essa transformação, de não mais fazer e andar como andavam os gentios. Amém? Como cristão, meus irmãos, o nosso modo de vida, ele deve ser diferente do modo da vida do mundo. Mas o que havia de errado no modo de viver dos gentios e o que há de errado no modo de viver hoje dos mudanos, dos incrédulos, daqueles que ainda não foram alcançados por Jesus. A primeira coisa que a gente vai pontuar, ver aqui de errado, está no versículo 17, diz assim: vivem na futilidade de seus pensamentos. Versículo 17. A futilidade aqui quer dizer, eles vivem no vazio dos seus pensamentos, eles vivem na vaidade do seu pensamento. A palavra mente aqui, que está ligado a nous de pensamento, ela não abrange só a cognição, o pensar, ela tem uma amplitude maior, ela abrange algo muito maior, ela não abrange somente a razão, ela também abrange os afetos e a consciência, ela abrange o homem completo, toda a sua alma. Não cumprem, quem vive na vaidade dos pensamentos, quem vive com o pensamento vazio, ele não cumpre o propósito completo e concreto que Deus tem. Seus pensamentos, eles são fúteis, são cheios de soberba e vivem numa empáfia, que quer dizer, numa arrogância, num orgulho vão. Eles vivem na presunção, numa insolência de vida. Eles vivem numa ilusão e numa degradação absoluta. É a vida que não leva a parte alguma, que jamais oferece satisfação real. É uma vida como nós conseguimos ver naquele que não foi alcançado por Deus, uma vida vazia. É uma vida que nada pode preencher. Uma vez que não conhecem a Deus, é incapaz de entenderem verdadeiramente a si mesmo e ao mundo que o cerca. Quando nós nascemos com a natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, herdada de Adão, desde o Éden, ela cria um abismo relacional. Por isso que aquele que ainda não foi alcançado por Deus, ele não tem ideia de si, ele não tem ideia de Deus, e ele não tem ideia do próximo, e ele sequer também tem ideia da própria natureza. Há um abismo relacional. Ele não sabe como se relacionar com Deus, ele não sabe como se relacionar consigo, ele não sabe como relacionar com o próximo, nem com o meio ambiente, com a natureza. Por isso que a gente vê tamanha diferença da forma de viver daquele que está em Cristo e daquele que ainda não foi alcançado. E o método, o meio, a maneira de romper com esse abismo só é pelo sacrifício vivo de Cristo na cruz, só reconciliando com Ele, como vamos ver mais na frente. A vida sem Cristo, ela é sempre vazia, ela não tem como ser preenchida, ela é uma vida vã, ela nos esgota, ela nos despoja.
e no fim acabamos como que uma casca vazia, sem nada dentro. A nossa experiência pessoal, a minha e a sua, antes de sermos alcançados pela graça, e a própria história da humanidade que vem acontecendo ao longo de tanto tempo, elas confirmam esta avaliação da vida do homem sem Jesus. Então, primeira coisa que a gente não pode imitar é essa futilidade em que viviam os pensamentos dos gentios. E qual é outra coisa que Paulo diz para a gente não andar mais como os gentios? A gente vai ver no versículo 18, a parte A. Obscurecidos de entendimento. Então, o seu entendimento era obscurecido. Esta é a causa da futilidade do pensamento dos gentios. A sua mente era obscurecida. O escurecimento desse entendimento, que é o que a gente chama de dianoia, o entendimento dele estava obscurecido. Não tem como ele entender aquilo que ele estava vivendo, não tem como ele entender o propósito que Deus tem em sua vida. A pessoa, ela se considera, quando está com a sua mente obscurecida, esclarecida. Quantos de nós, quando estamos evangelizando, que vamos falar para aquele que está com a mente obscurecida, não quer saber da Bíblia, diz que já é esclarecido e se considera até um iluminado. Isso de se tornar, de se achar um iluminado, mesmo diante desse afastamento de Deus, mesmo diante desse desconhecimento de Deus, isso não é novo, irmão. Isso é desde o tempo da Grécia. Desde a Grécia, aqueles que não tinham o conhecimento de Deus, aqueles que se achavam iluminados, eles tinham esse comportamento. E vejamos que a Grécia, ela foi o berço da filosofia, o berço da retórica do mundo, foi a Grécia. Então, naquele tempo é que eles se sentiam verdadeiramente iluminados e achavam que não precisavam do conhecimento de Deus. Eles acreditavam nas filosofias da moda, como muitos podemos ver hoje, acreditando em virtude do seu desconhecimento de Deus, nas filosofias da moda, como a teologia da prosperidade, como a teologia da libertação, como a teologia da missão integral. Muitos, sem o conhecimento de Deus, são levados por essas vãs doutrinas. Como diz lá em Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Acreditam de fato que são pessoas sábias, mas como diz em 2 Coríntios 4, do 3 ao 6, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Pois Satanás não deseja que os incrédulos vejam a verdade em Cristo Jesus. Trata-se, irmão, de uma cegueira mental que não lhes permite pensar com clareza as coisas espirituais. Por isso que a gente vai, às vezes, falar com o incrédulo, mostra ao incrédulo, deixa revelado, patente para o incrédulo, mas ele não consegue compreender, porque o seu pensamento está obscurecido e ele está cego espiritualmente. Então, como Paulo exortou os gentios, a carta de Efésios também nos exorta hoje a não andar como andavam os gentios, como andavam em futilidade de pensamento, como andavam com a mente obscurecida. Essa mente obscurecida, ela é consequência de uma vida separada de Deus, como constata aqui a parte B do versículo 18, que diz: alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Esta é a causa dessa vida com pensamento e entendimento obscurecido. Eles não têm Deus como a fonte eterna. Eles estão alienados da vida de Deus, separados, alheios, totalmente dispersos da vida de Deus. O tempo desse verbo aqui é o tempo perfeito. E o tempo perfeito, ele avisa uma ação completa no passado, com ênfase no estado atual, resultante dessa ação. É uma ação que foi feita lá atrás, que reverbera até hoje na vida do incrédulo. Esta é o que traz como consequência uma vida separada
de Deus. A vida sem Deus, ela representa uma divergência infinitamente trágica da verdadeira natureza do homem. Alienar-se de Deus significa morte espiritual, porque Deus, ele é a única fonte da vida para a humanidade de Deus, e para aqueles que estão mortos espiritualmente, só há vida se for pela redenção, pelo sangue derramado de Cristo na cruz, pela reconciliação através de Cristo. Não há outro caminho, não há outro método, não se inventou um novo método, é o método desde o princípio e até a parousia de Cristo, é através da reconciliação com Cristo, é através da proclamação do Evangelho dele. Amém? A resposta para essa alienação é a reconciliação com Deus, como está lá registrado em 2 Coríntios, no capítulo 5. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, diz 1 João 5,12. Se Deus não existe, tudo é permitido. Isso quem falou não foi nenhum teólogo reformado, mas um filósofo existencialista chamado Dostoiévski. Isso retrata o que a gente vê na nossa contemporaneidade, na vida hoje. A vida de quem não tem Deus, de quem acha que Deus não existe, para ela tudo é permitido. Eles não têm mais uma verdade absoluta. Para ele é a verdade relativa. Aquilo que é verdade para ele pode não ser para você, mas é para ele. E é o que nós estamos vivendo nessa era. Nunca se teve tão patente no mundo hoje como o relativismo da verdade. Ele está em todo o aspecto da nossa vida. Ele está na nossa vida cotidiana com nossos filhos, familiar. Ele está até mesmo dentro da igreja. Ele está na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente de pesquisa científica. Quando o mundo não tem Deus como a verdade absoluta, tudo é relativo para ele. E isso permeia todos os aspectos do mundo. Então esse relativismo, ele embriagou a sociedade, impregnou toda a sociedade. E por que eles viviam separados de Deus? Porque eles vivem na ignorância. Aqui a palavra ignorância no grego ela quer dizer aigonian, é o estado de morte, de futilidade que os gentios se acham. E esse estado de futilidade, de morte, dessa ignorância, ela não é acidental, mas é o resultado da ignorância e dureza do seu coração. Não uma ignorância inculpável, não uma ignorância inadvertida, não uma ignorância inconsciente ou mesmo inocente. Deus já tinha se revelado para os gentios. Deus tinha se revelado primeiramente pela revelação natural, por isso que nenhum de nós somos inocentes. Deus já se revelou através da revelação natural. Toda a criação proclama a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Então não há inocente. Sem falar nisso, Paulo já tinha pregado para eles. Deus já tinha se revelado de forma especial também através da pregação de Paulo. Aqui a palavra designa a ignorância a respeito da revelação e da vontade de Deus. Mesmo diante da revelação de Deus, eles ignoravam. Os gentios de Éfeso ignoravam. Ela é análoga ao que está escrito em Romanos 1, do versículo 18 a 23, em que Paulo ele retrata a degradação da humanidade. Esta é a ignorância que estava lá neles, nos gentios, e que está hoje nos incrédulos, naqueles que não foram ainda alcançados por Deus. A causa de estarem alienados da vida de Deus, ela não é externa, ela é interna. A causa é o coração endurecido. Dessa maneira, a culpa de sua ignorância não recai sobre Deus, não recai sobre o outro, recai sobre si, sobre eles mesmos,
não sobre os fatores externos, porque a causa é interna. Ela é decorrente de um coração endurecido, petrificado. Quem não conhece a Deus, irmãos, ele é escravo da ignorância. E Paulo, ele vem mostrando tudo aquilo que ele pede para que não andássemos mais como gentios. Ele vem mostrando de forma que ele vai dissecando, ele vai esmiuçando, ele vai atomizado, diminuindo, descascando, até chegar na causa principal, na gênese de todo o problema, na raiz do problema, como a gente fala no mundo secular, que é a dureza do coração, como está escrito na parte D do versículo 18. Dureza aqui, ele vem da palavra poroses, e poroses ela vem da raiz do nome poros. Porose ela está ligada a uma pedra que tinha naquela época, que ela era mais dura do que o mármore. E Paulo, quando falava para o povo, ele sempre trazia o contexto cultural do que o povo vivia, para que eles tivessem compreensão. Ela dá uma ideia de um calo ósseo que vai nascendo entre os ossos, que fica mais duro do que o osso, ao ponto de ter insensibilidade naquele local. É como às vezes a gente tem um calo no dedo do pé, vai se formando calo, chega uma hora que está tão duro aquele calo, mais duro do que a pele, que a gente nem sente mais, ele fica insensível. Isso é o que provoca a dureza do coração. Por isso que Paulo faz essa analogia com essa palavra porose. Ela transmite essa ideia de calo. O pecado, irmão, incessante, realizado de maneira sem limite, pecado, de maneira incessante, ele provoca o endurecimento do coração. O endurecimento do coração, ele não começa imediatamente. Quando a gente começa a flertar com o pecado. Quando a gente começa a flertar com o pecado, quando a gente começa a pensar, o nosso pensamento, ele é um ensaio da nossa ação. A gente, antes de cometer qualquer pecado, a gente ensaia esse pecado através dos nossos pensamentos. A gente começa a flertar com o pecado. Então, a dureza, ela não nasce imediatamente. Ela é condicionada devido ao fato de estarmos pecando continuamente na nossa vida ordinária. No começo, a gente até sente vergonha, mas peca no automático. Essa esclerose do coração, esse endurecimento do coração, é o resultado de escolhas que a gente vai fazendo diariamente, escolhas deliberadas, feitas repetidamente contra o modo de vida, o modo padrão, o paradigma que Deus criou, revelou em sua palavra para que nós vivêssemos. E é possível, irmão, pasme, que essa doença se infiltre até na nossa vida cristã, visto que esse coração endurecido, ele não bombeia mais sangue, cheio de vida, a nossa mente, ela se embota, ela perde totalmente a sensibilidade para as coisas de Deus. O passo seguinte, irmãos, quando a gente tem o coração endurecido ao ponto de embotar a nossa mente, é uma conduta ultrajante, ofensiva, sem qualquer preocupação com os padrões pessoais e nem mesmo com sanções sociais. Qualquer semelhança com o que a gente tem visto no mundo hoje é mera coincidência. É assim que a gente tem visto o mundo. Estão com corações endurecidos, que eles não ligam mais para o que estão fazendo. Eles não ligam mais para os seus pecados, pecam deliberadamente. Eles não têm mais sensibilidade. Eles não percebem mais para a vida que estão vivendo longe de Deus. Eles entregam-se à dissolução do pecado para cometer
toda sorte de impureza, como diz aqui no versículo 19, a parte A. Entregam-se à dissolução para cometer toda sorte de impureza. Quando se tornam insensíveis, nada mais os refreia, nada mais para o pecador, quando ele está tomado por essa insensibilidade. Nada mais para a sua satisfação, o seu desejo imundo. Eles vivem uma vida que trai o amor próprio e trai o amor de cada um. Eles não têm freio, eles não param. Essa é uma vida de aselgia, como diz no grego, uma vida de lascívia, é uma vida de libertinagem, é uma vida de sensibilidade patente, é uma vida tomada por ações indecentes, uma vida de ansiedade pelo prazer sexual. Essa é uma vida de ausegia. É a sensualidade vergonhosa e libertina, ou simplesmente o excesso, ou seja, eles vivem uma vida desenfreada, eles não medem esforço para fazer aquilo que ele tem vontade de fazer, nada o para, não existe barreira para eles, eles não têm controle. Trata-se da disposição para os prazeres, de uma disposição que não aceita qualquer forma de disciplina. Não adianta querer disciplinar quem já está com seu coração endurecido, quem já está insensível à palavra de Deus, quem já vive nessa dissolução, quem tem o seu pensamento vazio, vaidoso. Não adianta querer controlá-lo. Nenhuma disciplina o para. Ele não escuta nada. Ele não tem autocontrole. Ele perde completamente a vergonha e já não se importam com a opinião dos outros. Isso é o que a gente vê hoje, irmão. O pecado cometido à torta e direito, sem ao menos terem vergonha do que estão fazendo. Tornaram-se totalmente insensíveis para o mundo que está ao seu redor. Eles se entregam à avidez. Esta avidez por mais, por querer mais, por fazer mais, por atender os seus desejos, ela surge quando até mesmo esses excessos e os abusos dos sentidos não satisfazem mais. Chega uma hora que eles não conseguem mais se satisfazerem com tamanha embriaguez pelo pecado. Aí essa avidez aparece. Quando não mais eles estão satisfeitos, aparece essa avidez por querer mais. Essa palavra grega para avidez é a pleonexia, que quer dizer uma avidez arrogante ou execrável. É o desejo de possuir, é o desejo de ter mais do que não é devido, daquilo que não é seu. É o desejo de possuir mais, seja bens, sexo ou qualquer outra coisa que não lhe é devido. Desconsidera os direitos e os sentimentos das demais pessoas que estão em sua convivência. Ele não olha mais para o outro. Este é o retrato, meus amados, da sociedade contemporânea de hoje. Essa imagem ela está estampada em todos os meios de comunicação que temos acesso, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja na televisão, seja em qualquer tipo de comunicação. Vemos lá nas esquinas das ruas, a gente consegue ver nas esquinas, em cada canto da cidade, outdoors fazendo propaganda do pecado, sem nenhum pudor. Essa é a avidez que vive esse mundo. A sociedade, meus irmãos, ela está totalmente falida moralmente. Mas depois de Paulo fazer essa parênese, que é essa exortação aos gentios, mostrando aquilo que eles não deviam mais andar, a forma como eles não deviam mais andar dos gentios, ele vai dizer aos gentios como é que ele tem que ser transformado, como eles podem
deixar de viver a vida que viviam os gentios, para passar a viver uma nova vida em Cristo, a vida que eles têm que viver depois de terem sido alcançados pelo Evangelho de Deus, como foi registrado no começo da carta de Efésios. Paulo, ele começa a instruir os crentes acerca da nova identidade deles, antes de exortá-lo sobre a conduta que ele tem que ter, que nós vamos ver na próxima ministração, a partir do versículo 25. Ele divide essa argumentação agora, a partir do versículo 20 ao 24, em 3 partes. Na primeira parte, ele faz uma declaração da instrução, isto é, o conhecimento que eles têm de Cristo, que a gente vai ver no versículo 20 e 21. A segunda parte, ele fala da natureza da instrução, a saber, Cristo é a verdade em Jesus Cristo. E a terceira parte, ele fala sobre o conteúdo da instrução. Especificamente, ele fala de despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem, como está registrado no versículo 22 a 24. A declaração de instrução, irmãos, ela está aqui no versículo 20 a 21, que diz assim: mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus Cristo. Essa conjunção aqui, no versículo 20, que ele diz, mas, ela serve de diferenciação nítida da descrição que Paulo faz entre a velha vida e a nova vida em Cristo. A declaração, mas vocês não podem aprender, vocês não aprenderam assim a Cristo, ele faz uma ênfase negativa. Isso é uma figura de linguagem que Paulo usa muito em suas cartas. Ele dá ênfase sobre o pensamento, sobre a forma do cristão ver o mundo. Ele faz uma afirmação mediante a negação do contrário. Ele enfatiza uma negatividade, fazendo o uso de, mas vocês não aprenderam assim a Cristo. Aqui tem uma diferença, irmãos. Aqui não está dizendo sobre aprender sobre Cristo. Aqui está dizendo aprender a Cristo. Há uma diferença entre aprender sobre Cristo e aprender a Cristo. Aprender a Cristo é muito mais do que um conhecimento cognitivo, intelectual. É muito mais do que um acúmulo de dados sobre o conhecimento da vida de Cristo. É muito mais do que um entendimento bruto. É muito mais do que tudo isso. Conhecer a Cristo envolve relacionamento. Conhecer a Cristo aqui, Paulo está dizendo de um conhecimento relacional. Um cristão, uma pessoa que foi alcançada pela graça, ela não pode conhecer a Cristo sem que ele se relacione com Cristo. E a forma como aprendemos a Cristo, que nós relacionamos com Cristo, é através da leitura da sua palavra diária, é através da oração diária, é através de uma vida devocional, é através da comunhão que fazemos com os irmãos aqui na igreja. Este é o conhecer a Cristo, diferente de como conhecer sobre Cristo, ou conhecer de Cristo. E ainda tem uma diferença fundamental aqui. Eu posso conhecer de Machado de Assis, eu posso conhecer sobre Machado de Assis, porque tem muitos livros dele falando sobre ele, mas eu não posso conhecer a Machado de Assis, porque Machado de Assis está morto. Mas nós podemos conhecer a Cristo, porque Cristo vive e reina. Amém? Nós só podemos conhecer aquele que vive, e nós podemos conhecê-lo porque Cristo vive. Aprender a Cristo é muito mais que esse conhecimento. A experiência de aprender a Cristo inclui necessariamente aceitá-lo como Messias e adotar o seu estilo de vida. Quando Paulo escreve aqui o ouviram a respeito dele, esse ouvir a respeito dele, na cultura judaica, ouvir é muito mais do que escutar. Ouvir queria dizer ouvir, aceitar aquilo que está ouvindo e aplicar aquilo que está ouvindo, viver aquilo que está ouvindo. Então, nós cristãos, quando ouvimos a Cristo através da sua palavra, através da ministração da pregação, através da oração, através do louvor, o nosso ouvir tem que ser diferente do ouvir do mundo. O nosso ouvir implica ouvir, aceitar e aplicar aquilo que nós estamos ouvindo sobre sua
palavra. Portanto, Cristo aqui ele é o objeto e a esfera de aprendizagem do crente. Cristo é a substância. Ele é, ao mesmo tempo, o mestre e o ambiente de ensino. Cristo ele é a esfera de ensino. Quando nós somos alcançados pela graça, nós somos transferidos da esfera adâmica para a esfera em Cristo. Portanto, devemos aprender nessa esfera, nessa natureza. Esse ouvir de Cristo é como eles aprenderam. Quanto mais conhecemos, irmãos, a palavra de Deus, mais vamos conhecer o Filho de Deus e o verdadeiro caminho para o homem que é revelado nele, em sua palavra. Então, não há como conhecer Cristo sem nos relacionarmos com Ele. Conhecer exige relacionamento. Conhecer a Cristo exige um relacionamento com Cristo. Conhecer o outro exige um relacionamento com o outro. A gente nunca vai conhecer alguém sem que tenhamos um relacionamento com Ele. E relacionamento exige interação, escutar, falar, sentir. O relacionamento com o outro nos leva a uma sensibilidade que só olhando o outro nós já sabemos o que ele está dizendo. Nós já podemos sentir o que o outro está sentindo. Este é um relacionamento que Deus busca, primeiro da gente com Ele, depois da gente com o outro, com o próximo. E a natureza dessa instrução, que está registrado no versículo 21, ele fala que o ensino verdadeiro é em Jesus. Ele próprio é a verdade, como diz João 14,6. A verdade como a realidade em contraste com aquilo que é falso e enganoso, como vivia os gentios naquela época e como vivem os incrédulos nesse mundo. Essa verdade, meu irmão, ela não é intangível, ela não é abstrata, ela é concreta, ela é tangível, a gente pode ver, sentir a verdade de Deus. E o conteúdo da instrução, que está em versículo 22 ao 24, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criando segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo vem preparando os crentes para andarem em santidade. Até aqui ele tem apresentado toda a parte negativa, principalmente nos versículos 17 a 19, um retrato sombrio da raça humana. Os versículos seguintes, eles trazem umas exortações aos crentes para que vivam de um modo de vida diametralmente oposto, a propósitos egoísta, e que agradem o Espírito de Deus, pelo qual eles foram selados até o dia de serem redimidos da presença do pecado. Meus irmãos, não tem como viver o velho homem e o novo homem ao mesmo tempo. Ou está em Cristo, ou não está em Cristo. Eles são, as esferas adâmica e a esfera em Cristo, elas são diametralmente opostas. Uma é a antítese da outra. Não tem como estar em Adão ou estar em Cristo. Estar em Cristo, ela vai nos levar a uma transformação de vida. Ela vai nos levar a uma vida diferente da vida que vivíamos como velho homem. O velho homem, ele estava sujeito ao engano e o tempo todo desejava egoisticamente coisas para si. Na verdade, a velha natureza ostenta uma taça de ouro. Porém, ao examinarmos essa taça, nada contém, senão imundícia e abominação, como está lá em Apocalipse 17:4. Essa forma anterior de vida, irmãos, deveria cessar, ela deve cessar quando a gente tem esse encontro com Deus e passamos a viver uma nova vida. Há uma necessidade de uma mudança radical em nossa perspectiva mental e nossa forma de viver. Vejam que aqui ele faz uma analogia a algo que a gente faz diariamente. Despir-se, quando a gente chega em casa do trabalho, por exemplo, a gente tira a roupa, toma um banho e veste uma nova roupa.
não tem como, depois de tomado banho, vestir vestes sujas. Essa é a analogia que Paulo quer fazer aqui para a gente. Ele pega algo do nosso cotidiano, da nossa vida diária, e nos mostra como deve ser a nossa vida nova em Cristo. Não mais fazer aquilo que o velho homem fazia, não mais ter comportamento que o velho homem tinha, não mais viver uma vida egoísta como o velho homem tinha. São vestes novas em Cristo, e vestes novas em Cristo nos aponta para uma vida nova em Cristo, nos aponta para uma transformação total da nossa mente e da nossa conduta de vida diária. Ao despir-se das influências do velho homem, nós já temos, irmãos, uma identidade em Cristo e temos o poder de novas criaturas em Cristo. Fazemos essa transformação pelo poder do Espírito Santo, mas também com nossa responsabilidade de agir, querendo ser transformados, transformar aquilo que a gente fazia antes em coisas que a gente faça à luz de Jesus. Nós agora temos um paradigma, nós temos um espelho, nós temos que buscar a semelhança de Cristo. Nós somos a imitação de Jesus, nós somos a mímesis de Cristo. Nós temos que buscar ser iguais a Ele, não podemos mais agir como antes, temos que agir conforme Deus quer que hajamos. O cristão, ele não pertence mais à corrupção, somos uma nova criatura em Cristo, criado em justiça e santidade. É a antítese daquilo que éramos antes, enganosos, pecadores, entregues aos nossos delitos. Nós estamos hoje em Cristo e somos criados em justiça e santidade. Toda essa carta de Paulo aos Efésios, ele quer levar o cristão a uma vida de santidade. E uma vida de santidade ela não é conquistada da noite para o dia. A nossa vida de santidade é uma busca diária, é uma busca de lutas, de desafios, é uma busca constante, irmãos, dessa santidade, de uma mudança, de não fazer mais o que fazíamos antes. Isso tem que estar no cerne do nosso pensamento. A nossa cosmovisão mudou, não pensamos mais como antes, agora pensamos como Cristo, temos a cabeça de Cristo. Então temos que buscar essa santidade diária. Desse modo, nós temos que começar a cumprir nossos deveres em relação ao próximo e principalmente nossos deveres em relação a Deus, como diz Lucas 1:75. A mesma pessoa que diz sim a Cristo, ela automaticamente diz não a Satanás. A única maneira por meio da qual alguém pode ter êxito progressivo em despir-se desse velho homem, em tirar essa roupa velha e vestir-se de novo homem, é pela renovação do espírito da sua mente. E nossa mente é renovada na leitura diária da palavra. Nossa mente é renovada na busca de um relacionamento mais íntimo com Deus através da oração. Nossa mente ela é renovada nos discipulados aos domingos aqui na paróquia. Nossa vida ela é renovada quando a gente está orando, quando a gente está louvando, e essa renovação ela tem que ser diária. Por isso que a vida devocional ela é tão importante para a vida do cristão, porque é na vida devocional que vamos ter nossa mente renovada diariamente, e é através dessa renovação da mente que toda vez que o velho homem quiser se levantar, a gente dá uma tapa na cabeça dela, desse daí, baixe, eu hoje sou um novo homem, e vivo em Cristo, e vivo no poder do Espírito Santo, amém? É uma vida de transformação interior, e uma vida de adoção, de uma postura moral e espiritual, que reflita a imagem e a glória de Deus. Então Paulo, no começo dessa perícope, ele exorta os gentios e a nós, nos mostrando o que não devemos mais imitar e como não devemos mais andar. No final dessa perícope, Paulo nos diz como ser um novo homem, como ter essa nova vida em Cristo. E aqui, irmãos, para concluir essa ministração, eu quero dizer para vocês que foi por meio de Cristo que recebemos de uma vez por todas uma nova posição
como nova criatura. E a cada dia devemos nos apropriar pela fé daquilo que Ele nos deu, quando nós fomos alcançados pela sua graça. À medida que nos entregamos, todo o nosso ser, não é um pedaço do nosso ser, não é uma parte do nosso ser, não é só o coração, não só é a mente, é todo o nosso ser, até o bolso tem que ser entregue a Deus. É à medida que nos entregamos totalmente a Deus, que a sua palavra, ela vai renovando a nossa mente, como diz Romanos 12, versículo 1 e 2. À medida que a nossa mente compreende a verdade da palavra de Deus, nós somos transformados gradativamente, dia após dia, pelo Espírito Santo. É a nossa regeneração diária. Uma renovação, irmão, que produz uma vida de verdadeira transformação, como diz João 17,7. Em termos físicos, irmãos, nós somos o que comemos, mas em termos espirituais, somos o que pensamos, como diz Provérbios 23,7. Portanto, devemos dedicar diariamente um tempo para meditar na palavra, um tempo para orar e um tempo para ter comunhão com a igreja. E nesta noite eu quero fazer uma pergunta a você. Como está você nessa noite? Se Deus fosse escrever o seu caminhar, em que parte dessa perícope você está encaixado? Em que parte dessa perícope você está? Na primeira parte, que Deus descreve os pagãos, o jeito como eles andam, pensamentos vazios, sem entendimento, entendimento obscurecido, separado de Cristo, insensível à voz do Senhor e com avidez que comete toda sorte de impureza. Onde você se encaixa? Deus conhece o meu e o seu pensamento. Deus conhece o meu e o seu coração. E em sua misericórdia, Ele quer renovar o meu e o seu entendimento. Pense direito na vida que você está levando, mesmo sendo cristão, mesmo estando todo domingo aqui, mesmo lendo a Bíblia, mesmo dando glória a Deus, mesmo tendo todo o estereótipo de um crente. No começo nós falamos que temos 1/4 da população de crente, mas não vemos um mundo transformado. Pelo contrário, vemos um mundo de ladeira abaixo na corrupção. Então pense no modo como você está vivendo. Então que você se arrependa dessa vida, se você esteja vivendo assim, e creia em Jesus para obter o perdão dos seus pecados, para que haja uma libertação plena e total e uma mudança de vida real, transformada através do Evangelho. Venhamos nós todos juntos a Cristo, unidos com Cristo, e vivamos uma vida que glorifica a Deus. Mas se você já é crente e está unido a Jesus, sabemos que é dolorosa, é laboriosa, que é uma vida de luta constante e diária. Essa luta de santidade, essa luta de regeneração, essa luta de transformação. Não desista. Mesmo tendo hora que parece que o velho homem vai vencer o novo homem, mesmo nessas horas, não desista,
porque não vai. O velho homem não vai vencer o novo homem. Ele pode vencer um round, mas a luta já foi vencida lá na cruz no Calvário, pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Lá ele venceu os nossos pecados. É unido a Cristo, irmãos, unidos a Ele, só unido a Cristo e só pelo poder do Espírito Santo que podemos mortificar diariamente os nossos pecados e viver uma vida santa que glorifica a Deus. E para tanto, que Deus nos ajude, superabundando-nos com sua graça, dia após dia. E para isso, vamos orar. Amém? Feche seus olhos, curve-se a fronte. Amado Pai, fomos expostos aqui, Senhor, à Tua palavra, em que Paulo, escrevendo aos Efésios, nos exorta, Senhor, a não andarmos mais como andávamos quando velho homem, mas olhando para a cruz, olhando para Ti, sendo pleno do Teu Espírito Santo, Senhor, possamos andar como um novo homem em Cristo, com a identidade de Cristo, vivendo na Tua esfera, uma nova natureza, Senhor, uma natureza que nos aponta para vivermos de forma diferente para o que o mundo vive, de forma que vivamos uma vida transformada espiritualmente e moralmente. E nesta noite, Deus, suplicamos a Teu Espírito Santo de Deus, que nos selou, que nos habita, Senhor, para que nos ajude, Senhor, para que nos guie, nos direcione a termos uma vida centrada na Tua palavra, no Teu Evangelho, a ter uma vida com uma cosmovisão diferente da cosmovisão que tínhamos antes, uma vida baseada na cosmovisão cristã, na cosmovisão que aponta a Tua palavra, a Tua regra de fé e prática, Senhor. Nos ajuda, Deus, a vivermos uma vida santa. Nos ajuda, Senhor, a impactarmos o mundo com o testemunho da nossa vida santa, a impactarmos o mundo com o testemunho de uma vida transformada, regenerada pelo poder do Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a proclamar o Teu Evangelho, para que outros, como nós, possam também viver essa nova vida em Cristo, possam ser adotados como filhos Teus e viver nessa nova esfera de Cristo. E assim, Deus, possamos crescermos em comunidade, em comunhão, e esperarmos, Senhor, a Tua volta gloriosa, em nome de Jesus. É assim que oramos. Amém.